Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast, Equilíbrio, Maturidade e Integridade. E aqui com a gente você vai desenvolver esses 3 pilares para ter uma vida plena. É isso aí, muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. E antes de a gente começar esse episódio, essa conversa, esse bate-papo que vai estar incrível, eu quero apresentar para vocês o nosso parceiro. Gente, o nosso parceiro vocês já conhecem, é a Assistec Online. E eles estão com uma condição muito especial só para os ouvintes do MCast. Que chique! 20% de desconto em qualquer tipo de acessório para celular. Fone de ouvido sem fio, capinha, película, eles fazem as películas na hora. Então, qualquer acessório está precisando, só apontar a sua câmera para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e falar diretamente com eles. E a gente está aqui com uma convidada muito especial. É um privilégio recebê-la. Veio do Mato Grosso, né? Então, é um privilégio recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada, meninas. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. A Marta, gente, ela é uma referência em posicionamento, em imagem e sobre honra. Então, aqui a gente vai ter uma conversa muito boa sobre como a honra, ela se conecta, né, com a etiqueta, com a imagem, com o posicionamento. Então, se você está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, no Spotify já segue a gente, que vai estar, com certeza, incrível essa conversa, gente. Demais. Então, para começar, Marta, se apresenta pra gente, quem é a Marta, o que você faz, se quiser começar contando talvez a tua trajetória profissional, né? Depois a gente vai para outros tópicos. Tudo bem. Bom, a Marta é uma mãe que tem muito orgulho dos seus filhos. Em primeiro lugar, esse é o meu primeiro papel e que eu amo muito. E depois ela é a profissional, Marta. Eu amo o meu trabalho, amo muito tudo que eu faço. Eu trabalho com a consultoria de imagem, trabalho então o posicionamento com isso, porque além de vários cursos que eu fiz aí da consultoria de imagem, dentro do Brasil e fora do Brasil, por uma escola francesa, por uma escola italiana também. Eu fiz também o branding, o personal branding, que entra nessa parte do posicionamento no digital. Que legal. E, gente, eu sou a louca dos cursos, então eu me aprofundei muito. Eu falo que a consultoria é uma pizza e que ali tem várias fatias e eu fui me aprofundando em todas, sabe? Cada uma diferente. Eu fui até esgotar o conhecimento, porque eu sou essa pessoa de profundidade. Que legal. Eu tenho hiperfoco, eu brinco que o TDAH às vezes me deixa na mão, mas ele também é muito legal, porque ele me traz hiperfoco em tudo que eu amo, assim, prendeu minha atenção, pronto. Eu vou conhecer mais. E até minha filha reclamou ano passado que eu coloquei um curso no meio das nossas férias. E ela falou assim, mãe, precisava de mais um curso. E, gente, é uma paixão mesmo, sabe? E assim, para mim, o cuidar do cliente, o tratar, sabe? O trazer a essência dele, porque dentro do meu curso por essa escola francesa, eu sou consultora e coaching de imagem. Eu já tinha outros cursos de coaching, e aí na consultoria veio também o coaching. Por quê? Porque eu preciso extrair a essência do cliente para vestir ele dele, e não de mim. De dentro para fora. Isso. Então, tudo começa dentro, né? A questão da etiqueta, da honra, tudo começa dentro. Então, o curso de etiqueta ele veio como um complemento que eu sentia que faltava para a consultoria também. Porque não é só você se vestir. Se você não souber como se portar,
fica faltando algo, né? Então, às Fica vezes... incoerente, né? Isso. É o que eu falo, a congruência. Uhum. Precisa existir uma congruência. Então, às vezes, não que você vai deixar de ser o que é a tua essência, mas você pode aprender a se portar. E eu sou uma gaúcha de nascimento e de coração. Eu saí daqui com 3 anos de idade. Ah, tu é gaúcha. Nossa, Nossa, legal. Falou texto. A gente tem até um termo que a gente brinca, eu já sou matuxa, né? Porque eu estou no Mato Grosso há 36 anos, mas eu saí do Rio Grande do Sul com 3 anos, fui para Santa Catarina e de lá fui para o Mato Grosso. Uhum. E assim, eu moro em Sorriso, né? Cidade dos sorrisenses. Tem muito gaúcho lá também, sabe? Muito o pessoal do Sul, Catarina, Paranaense. E o povo foi para lá e assim, ganhou o mundo, né? Hoje Sorriso é a capital do agronegócio. Mas as pessoas, assim, são muito viajadas, então elas conhecem o mundo e é um lugar diferente, muito diferente de todos os outros lugares, inclusive lá da região. Uhum. Eu já tive loja em 3 cidades do Mato Grosso, que é ali... Tu tem uma marca de roupa. Hoje eu tenho a minha marca de roupa, que veio com propósito. Que legal. Inclusive, as peças são assim... Meu Deus, a vontade de levar todas. Ai, que bom! A gente vai deixar o Instagram, gente, aqui na descrição. Eu trabalho com a questão da atemporalidade na marca. E a marca, sim, ela veio para me levar à frente. Eu era pessoa, gente, que gostava de ficar escondida. E eu falava muito isso para Deus. Deus, eu quero ficar escondida. Não precisa aparecer. Sabe? Eu gosto dos bastidores. Eu gosto de ter uma conversa como eu estou aqui com vocês. Assim, sabe? Face a face. E eu consigo muito ser eu mesma. Antes eu achava que era só assim. Mas Deus queria me trazer para frente e é isso que Ele está fazendo através da marca, através da consultoria, através da etiqueta. Então, tudo que veio, tudo veio com propósito. Aliás, tudo na minha vida, do meu nascimento até hoje, foi um trabalhar de Deus contínuo para eu chegar aqui, onde eu estou. E, gente, eu não seria... por mais que, sim, houve muitas coisas difíceis que eu tive que enfrentar na minha vida, mas eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por tudo isso. Não tivesse essas marcas. Então, eu sou grata por tudo que eu passei, sabe? E eu acho que o grande lance é esse, você entender as tuas dores e você entender qual o lado bom disso. E quando Deus te mostra o lado bom, eu chorei muito antes de eu entender, mas quando Deus me mostrou qual era o lado bom de cada coisa difícil pela qual eu tive que passar, eu me tornei outra pessoa, assim, sabe? Ressignificou tudo, né? Ressignifiquei, isso mesmo. Ó. Foi incrível. Então, assim, tem uma longa história aí, gente, agora, em agosto, até vou fazer uma viagem aqui para o Rio Grande do Sul, mas para visitar meus tios e meus primos, que eu digo que eu não os conheço porque eu tenho vagas lembranças de quando eu era muito criancinha, né? Então, nunca mais eu vi eles. E eu morei aqui em Caxias por 9 meses, um pouquinho antes do meu pai falecer, e foi uma reaproximação do meu pai, que eu havia perdido contato desde criança. Então, eu me reaproximei, eu pude entender quem ele era, eu pude entender a figura de pai e restaurar essa questão pai, que era uma palavra estranha para mim, e eu vejo muito dele em mim. E é essa coisa boa, essa calma, essa paz. Uhum. Meu pai era muito tranquilo, assim, ele tinha esse jeito calmo que eu tenho. E eu amo isso dele em mim, sabe? Uhum. Então, assim,
por mais que eu tenha passado quase uma vida longe dele. No final, eu consegui, assim, identificar que eu precisava conversar com ele, que eu precisava ter uma restauração, e foi o que aconteceu. E foi muito, muito lindo isso. Me emociona um pouco falar. Mas, legal, assim, tudo é parte da minha história. É especial que a gente vê que tu traz muito essa questão da honra, e junto com o que tu trouxe no curso, né, terça-feira, Sim. da etiqueta, da imagem, do posicionamento, eu consegui perceber que tem muita coisa por trás. Não é simplesmente, tu se vestir bem para mostrar alguma coisa para alguém, né? Ou Sim. etiqueta pela etiqueta. Não, tem a honra por trás. Isso. E tem a história da pessoa por trás. Isso. Eu achei muito legal que tu trouxe um pouquinho da tua história, porque conta quem tu é, né? Sim. E eu queria aproveitar para te perguntar, como que tu enxerga o teu propósito hoje? De tudo isso que tu trouxe. E se tu quiser contar também, como que tu começou nesse... Teve algum evento, assim, específico que... vou trabalhar com imagem, com consultoria. Como é que tu iniciou nesse mundo? Faz muito Que tempo? virou uma chave, tipo, cara, é isso que eu tenho que fazer. Então, iniciou com a questão de que eu demorei muito para sentir a síndrome do ninho vazio. Os meus filhos, a mais nova saiu bem nova de casa. Eu sempre fui aquela mãe que incentiva, que motiva. E assim, eu motivei meu filho mais velho a sair, mas ele sempre foi muito apegado e ele dizia, mãe, eu não estou preparado para sair. Então ele ficou e foi ótimo. Hoje eu entendo por que ele ficou, que teve um significado, né? Que Deus queria ele lá. E eu sempre começava assim, 8ª série. Vai fazer primeiro. Já vai para fora estudar, porque se você quer uma boa faculdade, você tem que sair, né? Sorriso é um pouco limitado, assim, é uma cidade pequena, de 100 mil, 100 e poucos mil habitantes, mas é uma cidade pequena, então... eles tiveram um bom estudo ali, né, no fundamental, mas no primeiro eu sempre achava que eles já tinham que sair. Então, meu filho eu empurrei no primeiro, ele falou, não, sou muito novo, não vou. No segundo eu falei, filho, olha só, se tu não for agora, tu não vai conseguir fazer uma boa faculdade. E ele não foi. E aí no terceiro eu falei, é a tua última chance. Ele falou assim, mãe, eu não estou preparado para viver longe de vocês. Isso porque, assim, os meus filhos foram criados ao redor da mesa. Então, a gente sempre foi muito família, sabe? E é por isso que, assim, hoje eu tenho orgulho de olhar para eles e falar, filho ou filha, eu tenho orgulho da pessoa que você se tornou. E a Gabi, então, ela, quando deu ali, 8ª, falei assim, filha, você tem que ir, ela assim, ela já é mais, sabe, despachada, apesar de que eu falo, às vezes eu falo, você é minha saudade diária. E ela falava quando era criança, mãe, eu vou casar e vou morar do lado da tua casa, porque eu não quero viver longe de você. Gente, mora em São Paulo. Eu que lute se eu quiser vê-la, porque hoje ela trabalha, né, e assim, ela não pode, é difícil ela poder ir, porque o Mato Grosso, assim, é complicado os voos para chegar em Sorriso. E eu comecei a sentir isso, sabe? De repente, assim, eu comecei a pensar, qual é o meu propósito? Que legado eu vou deixar para os meus filhos? Porque, assim, a vida toda eu fui mãe, esposa, sabe? Eu administrava a casa como uma mulher de Provérbios 31, eu tinha essa função, assim, de cuidar de tudo. Era eu que jogava futebol com meu filho, ou videogame com ele, porque eles têm uma diferença de 7 anos e meio, e o meu ex-marido, ele estava sempre na fazenda, em função do trabalho. E assim, eu sempre tive funcionária para tudo, mas não para cuidar deles. A educação deles eu fiz questão de educar. E daí começou essa questão, sabe, do propósito, e eu quero deixar um legado, eu quero que eles olhem para mim e tenham uma admiração como mãe. E aí eu comecei a pedir para Deus, Deus, o que eu vou fazer? Porque, eu fui a vida toda mãe, esposa, e de repente eu me vi sem esses 2 papéis.
E o que eu vou fazer agora? Então eu comecei a pedir para Deus. E um dia ele me trouxe claramente a questão da moda, que é uma coisa que as minhas irmãs falam, que desde criança eu sempre fui a pessoa que gostou disso e realmente... Já tinha uma inclinação para isso. Minha mãe era costureira da família, né? E eu brinco que no Mato Grosso eu falo que, assim, eu nunca esqueço de um casaco vermelho que ela fez para todo mundo igual, xadrez vermelho. E eu falo, ela comprou uma fazenda, não é uma fazenda do Mato Grosso, é muito diferente, né? É um rolo de tecido. E aí fazia tudo igual, né? Para todo mundo. Então, minha mãe fazia essas roupas pra gente e isso era uma coisa que sempre me fascinou, sabe? Até hoje, às vezes, eu tenho vontade de fazer um curso de costura, mas é tanta coisa que eu tenho que eu não terei tempo. Uma marca, um curso, cliente. Muita coisa. E aí, ali começou, sabe? Na infância, eu cheguei a trabalhar em uma fábrica de jeans. Eu costurei, gente. E eu lembro que isso, sei lá, eu não tinha 15 anos. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas assim, eu era bem nova. E aí depois quando eu vim fazer o curso em Caxias, eu já tinha feito 2 antes disso. Eu já tinha feito o personal stylist bem antes disso. Então, nas lojas mesmo, eu já trabalhava muito essa questão do estilo, sabe? De combinar peças. E as clientes em Sorriso, elas gostam de ser atendidas, assim, justamente pela dona da loja, sabe? Tinha ali 5 pessoas para atender, mas se eu estivesse lá, era comigo. E eu amava essa parte, assim, eu falo que a parte ruim é o boleto. Mas atender o cliente eu nunca achei ruim. Assim, sempre amei, sabe, esse contato com as pessoas. Então, quando Deus trouxe sobre a consultoria, ele falou, e você já tem. E assim, era para eu já estar pronta, né? Já tinha feito 3 cursos. Mas aí eu falei assim, não, eu preciso estudar mais. Porque eu não me contento em oferecer um meio termo. Eu preciso estar 100% segura e oferecer o meu melhor. Porque... Com excelência. Isso que eu ia dizer. A palavra é essa. Deus trabalha com excelência. E eu não podia trabalhar diferente. Principalmente porque tem esse propósito por trás de tudo isso, que é Deus. Então, eu nunca vou oferecer algo pela metade. Tudo que eu faço ou é com excelência ou eu prefiro não fazer, não entregar. Perfeito. Muito bom. E eu achei lindo que tu contou tua história e tu não começou assim, bem novinha, a trabalhar com isso. Teve toda uma trajetória como mãe, como esposa, tinha outros afazeres, talvez nem pensava que um dia pudesse trabalhar com isso. Não. É no momento de, entre aspas, crise, assim, de dúvidas, né? Exato. Sobre... E eu acho que é muito bom para os nossos ouvintes também perceberem que não importa o ponto onde você está, sempre tu pode recomeçar, tu pode ainda encontrar o teu propósito, tu pode fazer coisas diferentes. Não é porque tem 40, 50, 60 anos que não pode começar algo novo. Pode sim. Nós temos uma prova viva aqui, né? E hoje ela é referência, realizada no que ela faz. E eu comecei há bem pouco tempo, né? E hoje eu tenho 50. Então eu sempre ouvia falar disso e eu achava assim, gente, como que recomeça com 40 e poucos anos, com 50 anos, como? E eu realmente sou a prova viva. Mas toda a minha história, no tempo em que eu estive casada, tudo que eu vivi, porque eu recebia muito em casa, né? Sorriso, nós não temos bons restaurantes, então é bem fraco isso. E lá a gente recebe muito em casa, então eu recebia muito, eu fazia festas. Quando as crianças eram pequenas, eu sempre preferi que estivessem debaixo dos meus olhos e eu pudesse conhecer com quem eles estavam andando. Aí eles falavam assim, vou na casa de fulano. Eu falava, não, chama fulano para cá. Quero dar uma festa, vou numa festa, não sei o quê. Não, pode chamar todo mundo para cá. Mãe, mas vai sujar a casa, não tem problema, chama. Então,
Esse tempo todo eu não sabia, mas Deus estava me preparando para o que está acontecendo hoje, sabe? Nossa. Então, assim, houve um tempo em que eu me lamentei muito pela questão de que você nunca casa para se separar, ninguém quer se separar. E assim, eu resisti muito a isso. Eu não tive uma escolha, mas eu resisti muito até o limite que eu consegui. Só que, e quando eu fui fazer o primeiro curso de coaching, que inclusive a segunda etapa dele do Life eu fiz em Porto Alegre, e até isso eu falei outro dia. Gente, até isso eu entendi por que foi em Porto Alegre, porque todos eu fiz em São Paulo. Mas a segunda etapa do Life eu fiz em Porto Alegre, porque eu conheci a história de muitas pessoas. E eu entendo muito o que acontece com o povo gaúcho, porque a gente é descendente de alemão e de italiano, basicamente, né? Então, assim, existem muitas dores não curadas, porque o alemão e o italiano, eles são muito frios, né? E também, assim, a minha mãe, ela nunca recebeu um abraço da mãe e do pai dela. Então, até há poucos dias, ela falou para mim, filha, eu não sabia como fazer isso. Agora ela está fazendo. Que é bisavó. Minha mãe hoje tem 85 anos. Teve uma história bem recente com ela que ela me pediu para me pegar no colo. E eu falei assim, nossa, assim, ela já está bem fraca, às vezes ela perde as pernas, assim, sabe? Ela tem uma dificuldade. E eu, mãe, eu tô pesada para sentar no teu colo. Ela, filha, deixa eu te pegar no colo. E aquilo me tocou, sabe? Muito, porque quando eu era criança, eu queria tanto a atenção dela que eu fingia que estava doente para ter a atenção dela. Só que ela não tinha tempo. E assim, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. E ela me pegou no colo, me abraçou, me pediu perdão por tudo que ela tivesse feito, que ela não sabia, que tenha me machucado. E ela falou, eu te amo, assim, ela tem falado muito isso, eu te amo. E aquilo Trouxe cura para vocês, trouxe né? muita cura. Eu falei para ela, eu falei, mãe, tu não imagina quanta cura trouxe nesse me pegar no colo. Que lindo. Foi muito lindo. Então, às vezes são atos simples, sabe? Mas assim, a gente também tem que entender que ninguém dá o que não tem. Uhum. E ela não teve. Ela está aprendendo agora. Como bisavó, ela está aprendendo a ser amorosa. Acho que um dos pilares do posicionamento, enfim, é essa questão da honra, né? E honra aos pais é muito importante, até para fluir as coisas na nossa vida. Porque se a gente não honra os pais, se a gente não aceita eles como eles são, não entende isso que tu trouxe, né? Que eles deram o melhor que eles tinham dentro das possibilidades que eles tinham. Sim. Sejam financeiras, sejam emocionais, as Sim. possibilidades o que eles podiam entregar. E eles deram o maior presente, que é a vida. Então, todos nós temos dentro metade da mãe e metade do pai. Nós recebemos a vida. Que grande presente, né? Então, a honra passa por isso. Não sei se tu quer trazer essa questão da honra no trabalho dela. Pra gente, que a gente tem algumas perguntas justamente sobre o teu trabalho, até para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre etiqueta. O que é etiqueta? Para que serve etiqueta? É coisa de rico? É para algumas pessoas, para outras não? Porque tem muitas pessoas que pensam, né? Tem a mentalidade de que essa questão de imagem, de etiqueta, às vezes é futilidade, Isso. É vaidade, assim. Como é que é a tua visão sobre isso? Ou, né? não é para mim. Para mim, essas coisas não... Eu vou trazer uma visão que todo mundo vai entender, assim, como é importante a etiqueta. E essa visão, ela começa Eu estava em um evento com uma francesa, embaixatriz, ela já foi, acho que hoje ela não é mais francesa, e ela falou uma palavra que me tocou muito. Ela falou, a etiqueta já evitou guerras. Uau. E eu falei assim, aquilo me parou assim, eu pensei, como assim já evitou guerras? A etiqueta? Então, vamos começar do começo da etiqueta. A etiqueta, ela tem esse quê de futilidade, por quê? Lá no início, ela iniciou com o rei Luís XV,
que tudo na vida dele era pompa e futilidade. Quem conhece o castelo, Versalhes? o Versalhes, eu estive lá. Ele é todo de ouro, então assim, ele criou a etiqueta para se diferenciar dos demais. Ele era a realeza e o resto era o resto. Então, esse é o início da etiqueta e por isso que tem essa coisa das pessoas acharem que ela é fútil, mas não. Voltando para a etiqueta, já evitou guerras. Eu pensando sobre isso, um dia Deus trouxe muito forte ao meu coração sobre Abigail. Tem Abigail e tem Esther, né? Abigail era uma mulher muito sábia e com a etiqueta ela literalmente evitou uma guerra e o extermínio de toda a sua descendência. Porque o marido de Abigail, ele não era uma pessoa sábia e tem uma história, né, ali toda por trás. Davi manda pedir comida para ele e para os seus servos. É o marido de Abigail. E ele fala, não, quem é Davi para que eu dê comida? E assim, Davi e os seus servos, Davi, ele cuidava do rebanho deles, porque na época deviam ter saqueadores, né, muita gente má. Então, assim, não era uma grande coisa ele dar comida, né? Principalmente porque Nabal era um homem muito rico, de muitas posses. E tanto era que Abigail, quando ficou sabendo por um dos servos, ela manda preparar um banquete e ela sai para encontrar Davi. E assim ela evita, né, que ele chegue, porque se ela espera ele com o banquete, não ia dar tempo dela entregar o banquete. Então, olha a sabedoria dessa mulher. Ela foi ao encontro de Davi para entregar a comida e ela evitou, né, que os seus filhos, que toda a sua casa ali fosse exterminada. E eu acho muito linda essa história. E tem a história de Esther também, né, que ela também evitou o extermínio do seu povo. E tudo foi como? Foi ela recebendo o rei e o próprio inimigo, né? Ela fez não só mas dois jantares. Então, assim, olha a honra. Ela estava convidando o próprio inimigo para estar ali. E a sabedoria. Ela poderia ter falado no primeiro. O rei apareceu e disse, o que tu queres? Te darei até metade do meu reino. Ela poderia falar naquele momento ali, isso, né? Sem preparar jantar nenhum. Isso, mas ela foi sábia, né? Ela teve a sabedoria. Ela quis agradar mais uma vez. E eu imagino que, como seria para nós, né? Vou receber quem está querendo me matar e matar todo o meu povo. Na minha casa. E receber com honra. Nossa. Uau. Né? Então, muitas coisas me confrontam, sabe? Muito. E, assim, a questão da honra, do receber e da etiqueta, de colocar uma mesa, de fazer uma mesa bonita. Eu antes fazia isso muito para as pessoas de fora, para as minhas amigas. Não que assim, os meus filhos sempre estiveram à mesa e o tempo nosso de mesa era um tempo importante, que era um tempo que eles estavam com o pai também. E a gente sentava à mesa, a mesa sempre arrumada. E é a hora de almoço, vamos sentar juntos para comer. É a hora do jantar juntos, porque era ali que a gente conversava, sabe? Então, é muito importante, não tem nada de futilidade nisso. Você preparar a mesa para os teus também. Tem muita gente, né, que guarda os melhores pratos, os melhores talheres para quando recebe uma visita, mas talvez as pessoas que mais são dignas de honra, que é as pessoas com que tu convive, né? A gente não demonstra isso, né? Digno do que a nossa família, né? Do que os nossos filhos, do que o nosso marido, sabe? Então, do que a nossa mãe, pai, irmãos. E eu tenho feito isso agora com a minha família, assim, os de fora, que eu digo, né? Irmãs, irmãos, sobrinhos. Com a minha mãe eu fiz agora há pouco tempo que ela esteve lá, sabe? Eu botava a mesa todo dia, arrumava bonitinho para ela. E assim, falava sobre isso, sabe?
É um princípio que eu aprendi com a minha mãe, assim, desde pequena, né? Que a minha mãe, ela demonstra, a linguagem de amor dela é preparar uma mesa posta, fazer comidas para as pessoas, para receber visita, assim. E desde pequena eu cresci vendo a minha mãe, né? Se doando para isso, assim. E aí um princípio que eu aprendi dela é que de sempre deixar a mesa posta para receber visita. Então, ela falou assim, porque quando tu convida alguém para ir na tua casa e tu já tá com a mesa pronta, tu demonstra pro teu convidado que tu tava esperando ele. Isso. E que ele é desejado na tua casa. Ele é valorizado. Que ele é valorizado. Tu tá servindo. E é muito incrível, assim, porque quando chegam essas pessoas lá na minha casa para me visitar, elas, nossa, mas tu já preparou a mesa? Então, isso aqui, e a janta já tá quase pronta. Né? Então elas já se sentem bem-vindas, elas já se sentem desejadas, né? Isso. Então, claro que tem, às vezes, de última hora foi lá em casa é outra coisa, né? Mas ela me passou esse princípio muito importante da honra, né? Da pessoa se sentir bem-vinda, se sentir recebida, se sentir desejada e honrada, né? Isso é honra e etiqueta, tá? Eu sempre deixo a mesa arrumada antes das minhas convidadas chegarem. Eu tenho um grupo que é um grupo da jantinha, né? Que são 6 mulheres. E que eu falo assim, me colocaram lá. Eu falei assim, gente, e agora? Uma vez por mês, cada uma faz uma janta. Tipo assim, esse mês sou eu, que mês legal. Que vem é outro, sabe? E a gente vai fazendo esse rodízio e assim, sempre é uma mesa mais linda que a outra. E é natural, assim, a gente não combinou, ó, vai ser assim. Mas eu entrei sem saber como era, mas eu entrei já do meu jeito, né? Assim, com a mesa toda arrumada. E eu queria que elas se sentissem honradas ao chegarem. Então é sobre isso mesmo, você ter esse carinho, você ter essa atenção. E eu digo que quem vai também, quando recebe um convite, ir vestida de maneira adequada é uma forma de honrar o convite. Por isso que eu falo, e você tem que saber a forma adequada mesmo, porque é como eu falei na oficina, que eu tenho um exemplo que é assim, você é convidada para um casamento, você não pode ir de jeans, né? Não é qualquer roupa, você vai comprar ali um traje especial para a ocasião, mas você também não vai tirar o brilho da noiva, você tem que saber qual é o adequado. Né? O dia é da noiva. Então tem gente que exagera, né? Que é um casamento, então eu posso usar de tudo. Não, gente. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Assim, até eu tive uma história de uma vez que a mãe da noiva chegou e falou assim, nossa, como você tá linda, eu amei esse vestido. Eu não sei o que. Eu falei assim, eu fico tão feliz porque eu me vesti para honrar o convite que eu recebi. Então é muito, muito bom quando você honra e quando a pessoa sente isso, sabe? Me veio uma pergunta. Você acha que a beleza é uma forma de servir as pessoas? A beleza... Ai, gente, como é bom, né? A gente vê pessoas bonitas. Eu estava falando hoje de manhã. Eu estava falando... E que aqui, né? Por sinal, vocês duas são maravilhosas. Eu estava falando hoje de manhã, enquanto eu fazia a maquiagem, que, bom, eu tenho 50, né? Eu tenho cabelo branco desde os 18. E eu falo assim que, gente, eu tenho que pintar o cabelo toda semana, mas eu pinto. Imagina, eu falei, como eu vou deixar meu cabelo a raiz ali, branca, é um desleixo, né? Então o cuidado pessoal, sabe? Eu falo que sair de casa... mas eu preciso passar maquiagem todo dia? Não, tem filtro solar com base. Facilita muito a tua vida já. Isso, um batom, um rímelzinho, né? Estar sempre com as unhas feitas. O cabelo lavado, que eu brinco que mulher é um evento lavar o cabelo, né? Olha, hoje eu vou ter que me desligar por tantas horas porque eu tenho que lavar o cabelo. Mas assim... A gente tem que estar sempre bonita, não só para as pessoas de fora, mas para os nossos também. E eu tenho um exemplo muito lindo da minha filha, que
ela falou há bem pouco tempo isso, sabe? Um dia ela estava em casa e ela disse assim, mãe, sabe que eu nunca saí nem com o cabelo meio amarrado de qualquer jeito, ou nem desarrumada da porta para fora do meu apartamento. Eu falei, filha? Ela falou, Falei, por quê? Ela falou assim, porque eu nunca vi você fazer isso. O exemplo, né? Então, assim, exemplos, até na etiqueta de pai e de mãe. Pai, como você trata a tua filha? Isso vai mostrar para ela como ela merece ser tratada, quanto amor ela merece receber. Sobe a régua, né? Porque a gente, como pais, meu Deus, assim, para nós, eu penso assim, eu amo tanto minha filha, eu sempre tratei ela como uma princesa, e eu falo para ela, olha, você não merece menos do que você recebe de mim e do seu pai de amor. Entenda isso. Porque senão, qualquer pessoa serve, né? De qualquer jeito serve. Eu nunca recebi muito mesmo, então, nossa, tá me dando atenção, já pensa que é amor, e não é, né? Tem diferença. E até que tu falou do pai agora, uma pergunta, né? Etiqueta não é só pra mulher, então? Não. Ótima pergunta essa. Gente, até para os homens que estão aqui, né? Como é que essa etiqueta é para quem? Para homens, é muito importante você ser gentil com a tua esposa, com a tua filha, não te diminui como homem. Então, não custa nada, né? A questão do homem andar do lado da rua, a mulher dentro, para proteção. Tem até aquela questão, aquele videozinho do dorama, né? Que o cara pega um guarda-chuva, assim, para as mulheres, elas ficam até meio assim, tipo assim, a gente não vê quase esse cavalheirismo não tá acostumado, mais, né? exato. Verdade. Abrir uma porta, né? Entrar na frente do restaurante para falar com o maître, conduzir, né? Abrir espaço para a mulher passar com ele. Então, o cuidado de quando ela está descendo uma escada, ele estar à frente, porque qualquer coisa que aconteça, ele possa apoiá-la, subir também na frente. Então, existem muitas coisas que os homens deixaram de fazer e que fazem a diferença. Não é, eu falo assim, tanto a mulher quanto o homem. Não é porque você está casado há 10 anos, sei lá, 15 anos, que agora está tudo certo, né? A mulher vive de pijamão, em casa um mendigo, né? Toda desleixada. E o homem também, da mesma maneira, sabe? Eu acho que o amor, ele tem que se refazer diariamente, sabe? Você não pode perder a admiração. A gente tem essa liberdade dentro de casa, mas não mas tem que ter esse equilíbrio, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? Muito bem. E só pra ver se eu entendi bem, quando tu fala de tudo que tu falou, assim, de etiqueta, então etiqueta não são regras, vamos dizer, regras de conduta, assim, mas é mais uma questão de comportamento, assim, como tu... De gentileza, né? Isso. Mais do que padrões de comportamento, assim, de Tem conduta, que ser né? assim, Engessado. Isso. Ela é um conjunto de regras, mas que você conduz de uma maneira tão leve quando aquilo para você, quando a questão da honra entra, fica tudo muito leve. Não é rígido, não é nada engessado. Você faz aquilo como se fosse uma coisa natural do seu dia a dia, como qualquer outra. E para quem tem essa dificuldade, assim, de honrar as pessoas, porque talvez foi muito ferida durante a Nunca foi vida. honrado. Como é que uma pessoa ela pode começar agora a desenvolver essa honra? Porque quando ela entende isso internamente, vai vir para o externo, Sim. através dessas atitudes que a gente comentou, né? Dessa etiqueta. O que ela pode fazer, né, para desenvolver isso internamente? Quando você não consegue fazer uma coisa internamente, você começa pelo externo. Porque o externo, eu não fui ensinada isso. Gente, hoje com Google, né, dá um Google, como dizem, que você tá tudo lá. Se você nunca recebeu
dê. Porque a partir do momento que você começar a fazer, isso vai te fazer tão bem, e as pessoas que receberem, mesmo que elas nunca tenham dado, elas se sentirão constrangidas a fazer aquilo também. Então, para o interno aprender, se você não sabe, faça o externo primeiro. E aí aquilo ali vai começar a fazer efeito na vida da pessoa, sabe? Tanto na vida dela quanto dos que rodeiam ela. Eles vão começar a sentir a diferença. Tem uma palavra na Bíblia que fala que é algo assim, não vou lembrar direito, mas é algo assim. Se você for maltratada, por exemplo, eu estou falando, parafraseando, presenteie essa pessoa, que você vai amontoar um monte de brasas vivas, então, na cabeça dela. Por quê? Imagina uma pessoa te tratando mal e de repente você chega com um presente para ela. Constrange, né? Isso. Isso é honra, isso é etiqueta, isso é, sabe? Gentileza. É muita coisa. Então, é tão lindo quando a gente consegue se refazer, porque eu falo assim, as pessoas me conhecem e elas acham que eu nasci assim, sabendo tudo isso. Eu falo, gente, eu sei porque eu estudei sobre isso. Né? Eu não nasci sabendo. E eu venho de uma família muito simples. Nós tínhamos a mesa. Nós sempre tivemos a mesa. A minha mãe sempre cozinhou muito bem. Ela e as minhas irmãs. Eu cozinho, mas assim, é raro. E eu falo assim, a minha mãe e as minhas irmãs cozinham muito bem. Elas cozinham todo dia, praticamente. Eu não tanto. Mas eu não aprendi de casa, né? E eu lembrei de uma coisa que uma vez uma amiga me falou. Eu sempre achei que ser de berço era nascer rico. E ela disse assim para mim, não, Marta, não é isso. Você é de berço. Porque ser de berço é você saber tratar bem as pessoas. Então isso vai muito além de você ter dinheiro. E você pode notar que quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais simples ela é. Ela sabe como se portar, mas ela não cresce para humilhar o outro, porque ela não precisa disso. Ela não precisa. Que as pessoas que crescem, que precisam humilhar o outro, é porque elas se sentem tão inseguras, né? Que ela precisa diminuir o outro para ela se sentir por cima, sabe? Então, eu até falo que esse tipo de pessoa, eu trato ela melhor ainda. Porque eu quero tentar ver se ela sente isso, sabe? E não para que ela me trate bem, mas para que ela seja curada daquilo. E isso mexe coisas dentro da gente também. Sim. Porque não é fácil, né? Tu tratar muito melhor uma pessoa que foi grosseira contigo, Sim. né? Mas vai isso nos trabalhando também. Isso fala sobre você ser o contrário de orgulhoso. Agora me fugiu a palavra. Humilde? Humilde. A humildade, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, né? Então a humildade precede a honra. E não é por isso, assim, não custa nada eu ser humilde, sabe? Isso não me torna menor, não me torna pequena. Eu acho que é o contrário. Isso me torna... Jesus falou, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja ele servo. Né? Ele foi servo. Jesus foi servo, gente. Ele lavou os pés, né, dos discípulos. Isso nos constrange muito, então... Quem melhor para aprender do que com Jesus, né? E ele não foi aceito por todo mundo. E tá tudo bem, a gente não é aceito por todo mundo. Eu costumo pensar que pelas mesmas qualidades que algumas pessoas me amam, outras podem não gostar de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem.
Porque eu falo isso, né? No Instagram, a pessoa me vê, ela vê uma imagem que realmente é pensada. Eu sou uma consultora de imagem, eu tenho uma marca, eu trabalho com etiqueta, então tudo é pensado, né? Eu tenho visagismo também, então até o cabelo é pensado, a roupa é pensada, involuntariamente, tá, gente? Não é que assim eu preparo tudo, né? Eu sei que, claro, hoje para estar aqui eu precisava de um blazer com uma ombreira, isso sim. Mas, às vezes, no próprio Instagram é muito involuntário, assim. É que o meu olhar é voltado para isso porque eu trabalho com isso. Uhum. E tem alguma, assim, dica de ouro de etiqueta que tu gostaria de trazer para as pessoas, ou que tu acha que as pessoas não aplicam, mas que elas deveriam aplicar alguma coisa assim? Uma dica de ouro. A dica de ouro é: faça para o outro o que você gostaria de receber. Uau. Forte. É isso. Como você gostaria de ser recebido? Como você gostaria de ser tratado? Então é isso que você vai fazer, sabe? É como a vestimenta. Que alguém me pediu na oficina, né? Como você sabe qual a melhor roupa? Falo, é simples, aquilo que fica natural em você. Você coloca e fala assim, sou eu. Você precisa Isso aqui é a ser minha você. cara. Você precisa ser você. Senão não é natural, é caricato. Né? Então, é tão bom a gente ser a gente mesmo. Você não precisar... eu nem sei, tá, gente? Eu nem sei me moldar assim. Aí aqui eu tenho que pisar em ovos. Então eu não vou, é melhor. Porque assim, eu sou muito natural em tudo que eu faço. E como é que a gente equilibra isso que tu falou, né? Equilibra essa autenticidade com a nossa imagem, o nosso posicionamento. Como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Porque às vezes eu quero demonstrar algo, Sim. né? Um posicionamento, uma imagem, mas eu também quero equilibrar quem eu sou, né? A minha Sim. autenticidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo algumas coisas assim, tu vai pro ambiente corporativo, então tu tem que usar um blazer X, assim, com uma ombreira, preto ou azul. Não, pra tu construir tal posicionamento de autoridade, tu tem que se vestir assim. Aí a pessoa, mas não é assim, não é o meu jeito. E se sente eu não gosto de me vestir se sente assim. desconfortável, né? Como que eu equilibro, então, esse posicionamento com essa autenticidade? Contratem a consultora de imagem. É uma brincadeira, tá, gente? Mas, assim, a consultora realmente, ela faz esse equilíbrio, sabe? Por que que você, às vezes, coloca uma peça de roupa e ela não fica... Você sente como... mas não sou eu, como é que eu vou, né? Porque não é o teu estilo. Mas cada um tem o seu estilo, né? Nós somos únicas, então... E eu falo que não é só um estilo, é de 2 a 3. Então, sempre tem jeito, tá? O importante é você saber que você vai para o ambiente corporativo, tanto representar a tua empresa, representar você mesma. O que é a primeira pergunta que a consultora faz. Qual imagem você deseja passar? É essa pergunta. O que eu quero transmitir com a minha imagem? E aí, a partir disso, você vai começar a ver o que combina, o que eu preciso usar para transmitir essa imagem. Mas que seja algo que você coloque e se veja, porque isso vai estar dentro do teu estilo. Isso é muito forte, sabe? Perfeito. Eu falo assim que a cartela, tudo isso faz muito sentido e muito sentido com as coisas de Deus. Porque as cartelas, elas são baseadas nas 4 estações, né? E eu, por exemplo, sou de uma cartela profunda. Gente, tudo que eu faço tem profundidade. É muito forte isso e é muito incrível. Por isso que eu sou apaixonada assim, pelo meu trabalho, sabe? Porque eu já vi pessoas chegarem até mim, assim, num momento da carreira
em que estava para decolar, mas não decolava por causa da imagem, daquilo que ela estava passando. Olha só. De como ela se vestia, de como o cabelo dela estava. E ela chegar assim a um nível hoje que eu olho, que eu sinto orgulho, assim, sabe, de ver o que ela alcançou. Não fui eu, foi ela. Mas porque ela buscou melhorar, sabe, a melhoria. E assim, ela veio para mim porque ela estava fazendo uma mentoria e a mentora dela falou assim, procura uma consultora de imagem, você precisa. Ela é super jovem, então ela precisava passar essa maturidade, né? E aí tem jeito, tudo tem Tudo jeito. tem jeito. E, por exemplo, para uma pessoa que pode estar nos ouvindo, né? Eu tenho 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, eu nunca me posicionei da forma que eu queria. Tem como eu começar agora a me posicionar da forma que eu quero? Por onde que eu começo? O que tu diria para uma pessoa que deve estar ouvindo e se perguntando isso? Tem, gente, não só tem como deve, sabe? Corra atrás dos teus sonhos, não desista deles. Lembrei de um livro do Augusto Cury que fala nunca desista dos seus sonhos. E que esse livro É muito bom. Ele mexeu muito comigo e assim, até hoje, isso faz muitos anos que eu li, mas até hoje, assim, quando alguém vem falar alguma coisa assim, meus sonhos estão morrendo, eu falo assim, não, espera, ou eu vou lá e dou o livro, ou eu indico, mas assim, eu sempre estou motivando as pessoas, então, eu acho que talvez você precise de uma Marta na tua vida para te motivar. E eu gosto, eu havia falado para vocês antes que eu gosto muito de pegar pessoas que estão começando para fazer as coisas para mim, porque isso motiva elas, sabe? E eu estou sempre fazendo isso, não só pegar, eu estou elogiando, se a pessoa falar, mas não está tão bom, está ótimo, sabe? Eu faço muito isso com os meus filhos, né? Minha filha, quando foi para o intercâmbio, ela falou assim, mãe, e se eu chegar lá e não fizer amizade, né? Ela estava atravessando um oceano. Eu falo, imagina, logo você faz amizade com todo mundo. Você vai fazer amizade com a tua sala inteira e vai estar tudo certo. E assim, sabe, eu faço ela acreditar que aquilo é verdade. E ela recebe aquilo, ela já está adaptada a isso. Palavras e de ela encorajamento. vai lá e faz. Então, não desista do teu sonho. Corra atrás, lute por eles. Faça o que for preciso. Você é a pessoa mais importante. Antes de todo mundo. A palavra diz bem assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você ama a si mesmo. É sobre isso. Não tem como tu dar uma coisa que tu não tem, né? É que nem num avião, eu sempre dou esse exemplo. Se caírem as máscaras de oxigênio, primeiro você coloca em você. Para você estar bem, para poder ajudar o outro. Então, sempre não pode esgotar a nossa fonte, tem que ser algo que transborda de nós. Sim, né? Exatamente isso. E a gente já está finalizando, então eu queria te pedir assim para tu trazer para os nossos ouvintes. Bem nessa linha, assim, de começar. Alguém quer começar a mudar seu posicionamento, sua imagem, trabalhar com etiqueta. Melhorar a etiqueta. De forma bem prática, assim. Começa por onde? Vê um vídeo no YouTube, procura, não tenho dinheiro. Procura consultora. Começa por onde, assim, de forma bem prática. Gente, é isso. Tem muita informação hoje na internet. Não tem condição de contratar uma consultora. Vai para a internet, pega alguém para se inspirar, sabe? Que tem a ver com a sua personalidade, isso, né? Com aquilo porque, do teu assim, nicho, talvez. Exato. É exatamente. Essa é uma boa, do seu nicho. Você pode pegar alguém do seu nicho e se inspirar naquela pessoa. Só não deixe de ser você. Seja autêntica. Não se transforme na pessoa. Porque há bem pouco tempo eu ouvi uma pessoa famosa falando que ela se inspirava muito
em uma blogueira e que a vida da blogueira parecia perfeita e tal. E um dia a máscara caiu, assim, sabe? Descobriu que o marido estava traindo ela e tudo caiu. Então, a internet, ela mostra muita coisa que não é real. Pegue as informações que você tenha que pegar na internet, mas seja você. E sempre, sempre tenha em mente, menos é mais. Então, assim, cilhão, bocão, sabe? Tudo isso não é natural. Então, eu acho que, assim, quando você deixa a tua beleza própria, quando você só realça aquilo que você já é, dá tudo certo, gente. Você fica Perfeito. linda, assim, e tá tudo certo. Menos é mais. Menos é mais. E a etiqueta... Fica a dica. A etiqueta tem várias coisas na internet, então você começa fazendo aos poucos aquilo que você pode com aquilo que você tem. E vai caminhando. E para alguém que quer ser lembrado como uma pessoa de honra, qual que é o conselho para essa pessoa, assim? O que ela faz? Você não vai ser lembrado por aquilo que você disse, e sim por como você fez as pessoas se sentirem, né? Nossa, é isso. Então, a honra é isso. Se não é natural para você dentro, como eu disse, comece a fazer fora, comece a tratar bem as pessoas e você vai começar a ver a diferença no mundo. A diferença que a gente quer no mundo começa por a gente. Primeiro em você, depois através de você, e depois vai contaminando todo mundo que Gentileza vai gerando mais gentileza. Isso. Né? Que lindo. Exatamente. Que lindo. Uau. Muito obrigada, Marta, por esse tempo precioso aqui. E eu tava pensando, né, como sobre o poder das conexões, né? Porque se não fosse pela Grazi, né, que a gente tem essa conexão, essa amizade em comum, né, a gente não teria tido a oportunidade, o privilégio e a honra de te receber aqui. Então, muito obrigada. E de aprender tanto contigo. Muito obrigada, de verdade. E eu sei que você que assistiu até aqui aprendeu muito sobre esse assunto. Então, já curte e comenta aqui o que mais tocou em você e compartilhe com quem precisa ouvir esse bate-papo. E até o próximo episódio.